Qual é o Pareto? Estamos começando aqui, pessoal, mais um espaço dentro da discussão no universo de clínica médica e a JJ separou para vocês o tema acidente vascular encefálico nas provas do Sul. São questões muito frequentes, com conceito-chave importante que você precisa memorizar para garantir suas questões de prova. A gente precisa conhecer aquilo que cai com mais frequência para a gente otimizar o nosso estudo, otimizar o nosso tempo. Eu sou Ian Ribeiro, professor de Clínica Médica da JJ, e hoje a gente vai discutir AVE nas questões do Sul. Pessoal, por que discutir acidente vascular encefálico? O AVE é uma das condições clínicas mais prevalentes de todas, é a segunda maior causa de morte em todo o planeta. Logo, vai aparecer nas suas questões de prova. Para você ter um dado um pouquinho mais preciso, tem uma incidência alta, conforme a gente revisou nesses últimos anos, chegando a 0,4% de todas as questões. Não se engana com esse número não, que parece pequeno, mas se você parar para pensar, isso principalmente focando só em clínica médica, praticamente em todas as provas que você for fazer, vai ter pelo menos uma questão desse assunto. Um outro ponto interessante é que, além de cair bastante, tem conceitos-chave que são de fácil assimilação. Não é um tema tão complexo que você precisa investir muito tempo para conseguir gravar e extrair as principais informações. Pensando nisso, a gente vai discutir aqui para você garantir alguns conceitos, conhecer um pouquinho da nossa metodologia de focar naquilo que aparece mais, nos assuntos, temas e questões que fazem a diferença para você garantir a sua aprovação. Começando a discussão com questões, a gente vai lá para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná de 2018. A gente precisa lembrar que bancas diferentes e diferentes estados acabam focando em pontos um pouco atípicos, dependendo do que aquela instituição está acostumada a lidar, do que os professores, os catedráticos daquele local e as bancas gostam mais de cobrar e gostam que os alunos, os residentes, já cheguem sabendo. Vamos olhar um pouquinho de atenção para essa banca específica, que ela traz alguns conceitos, alguns focos que é interessante da gente lembrar quando a gente está falando das provas do Sul. Enunciado. Em relação ao acidente vascular encefálico isquêmico, assinale a alternativa que apresenta as principais manifestações clínicas típicas de envolvimento da artéria cerebral anterior. Pessoal, aqui não quer simplesmente que você fale que o paciente com acidente vascular isquêmico tem um déficit neurológico focal agudo. Ele quer saber qual déficit está associado a um território muito específico, nesse caso, a artéria cerebral anterior. Vamos dar uma olhadinha nas opções. Déficit sensorial e ou motor contralateral com predomínio facial e braquial. A face e o braço mais acometidos do que a perna e, além disso, afasia. Essa é a nossa opção letra A. Na B, a gente olha déficit sensorial e motor contralateral com predomínio crural. O déficit na perna maior que braço e face, tendo também abulia. Opção C, um déficit motor sensorial com predomínio facial e braquial. Negligência hemiespacial contralateral. D, deficiência sensorial e motora ipsilateral com predomínio facial e braquial. Face e braço mais lesionados do que a perna e um paciente com afasia também. Opção E, a última, déficit sensorial e motor ipsilateral com predomínio crural, perna e braço, perna sendo mais acometida que braço e que a face, e abulia. Quanta informação! Calma que não é uma questão complexa. Se você separar direitinho e resgatar ao longo do seu estudo qual que é o principal déficit associado a cada artéria, você mata essa questão com muita tranquilidade. Pessoal, o que a gente precisa lembrar aqui? O paciente tem uma lesão da artéria cerebral anterior. Se a gente está falando de um déficit que é alto no sistema nervoso central, a gente precisa lembrar que as fibras fazem um cruzamento, as fibras motoras principalmente fazem um cruzamento em quase sua totalidade ali na altura da decussação das pirâmides. Se esse paciente tem uma lesão mais alta, o déficit acaba sendo contralateral. Logo, se a gente está pensando numa lesão da artéria cerebral anterior, a gente pensa num déficit contralateral e a gente já elimina as opções D e E. Pessoal, acomete mais braço ou perna? Face ou perna? Face ou braço? Isso a gente tem que lembrar lá da neuroanatomia e a gente consegue com bastante tranquilidade associar as lesões de artéria cerebral anterior principalmente a distúrbios, déficits motores do membro inferior contralateral. É o principal território associado à inervação da artéria cerebral anterior.
O que a gente precisa lembrar também é que ela é responsável pela irrigação do lobo frontal, onde a gente tem situações associadas ao comportamento, em relação à cognição. Então a gente precisa lembrar que esse paciente com uma lesão em artéria cerebral anterior vai ter um déficit motor contralateral, principalmente no membro inferior, e também vai ter alterações de comportamento e cognição, que destacou aqui algumas opções como a abulia, um paciente que não tem manifestações, desejo, iniciativa de forma muito clara quando tem esse déficit. Apesar de um enunciado gigante, se você lembrar desse conceito muito pontual, a gente chega à conclusão que a resposta certa é a letra B. O paciente com lesão na artéria cerebral anterior vai ter um déficit sensorial e ou motor contralateral, perfeito, lembrando da decussação, com predomínio crural, ou seja, o déficit na perna é maior do que no braço e do que na face. Além disso, ele coloca a abulia também como um sintoma, uma manifestação importante, já que o paciente tem com essa lesão de artéria cerebral anterior um comprometimento do lobo frontal, comprometendo seu comportamento e suas vontades, sua cognição. Perfeito? Enunciado gigante, mas um conceito-chave muito simples. Com essa questão a gente lembra então, pensando em CZQ, a artéria cerebral anterior tem um déficit crural contralateral e um déficit cognitivo comportamental. Só para a gente expandir mais um pouquinho, para te dar um pouquinho mais de sabor e profundidade dentro desse tema, a gente fala, a artéria cerebral média, essa sim está mais associada a um déficit facial e braquial, também contralaterais, podendo também ter afasia e disartria. Quando a gente está falando de território vértebro-basilar, a circulação posterior, esse paciente pode ter déficit visual, déficit de coordenação e equilíbrio quando a gente está falando de uma lesão cerebelar e pode também ter um comprometimento de pares cranianos. A gente destaca aqui uma figurinha que mostra justamente esses territórios para a gente perceber e ter guardado quais são os principais sítios da artéria cerebral anterior, média e posterior e da circulação vértebro-basilar de forma geral. Perfeito? Primeira questão e já traz uma informação importante para a gente. É frequente, em mais da metade das questões de AVE das bancas do Sul, eles não estão satisfeitos só de saber a manifestação clínica, mas eles querem uma localização anatômica muito precisa. Isso é uma assinatura, uma marca de muitas dessas questões ao longo do que a gente observou nesses últimos anos. Então não vale a pena conhecer só a clínica, a manifestação geral, mas aonde que está a lesão culpada. Perfeito? Vamos para a próxima questão. PUC do Rio Grande do Sul, questão bem recente, de 2020. Um homem de 65 anos com história de arritmia cardíaca iniciou 1 hora quadro súbito de hemiparesia esquerda completa, força muscular grau 3, alteração de sensibilidade do hemicorpo esquerdo, desvio parcial do olhar conjugado para a direita. Não apresenta cefaleia, alteração de consciência, desorientação ou alteração de linguagem. Consegue obedecer ordem e responder perguntas simples sem dificuldade. Eupneico, boa perfusão periférica e, frente ao quadro clínico, marque a alternativa que lista os exames diagnósticos que devem ser solicitados na avaliação inicial desse paciente. Uma clínica semelhante ao que a gente estava discutindo na questão anterior, um déficit neurológico focal agudo, com início recente, e o foco dessa questão, o que ela quer de você, é que você saiba como que a gente aborda esse paciente em termos de investigação. Vamos lá, as opções. A. Ultrassonografia de carótidas, ecocardiografia transesofágica e eletroencefalograma. B. Ultrassonografia de carótidas, hemograma com plaquetas e eletrocardiograma. C. Tomografia ou ressonância de crânio, punção lombar e glicose sérica. Ou opção D. Tomografia ou ressonância magnética de crânio, eletrocardiograma e glicose sérica. Pessoal, ponto super importante, a abordagem diagnóstica é um dos principais elementos cobrados em termos de AVE e a gente precisa lembrar de uma ordenação que a gente precisa ter. E vamos discutir isso com um pouquinho de profundidade, que a gente passa rapidinho para a resposta da questão. Qual o primeiro exame que você tem que lembrar num paciente que se apresenta com essa clínica, que você está suspeitando de um AVE? Calma, cuidado, se você pensou em tomografia, vai chegar lá, está no caminho certo, mas mesmo antes disso, a gente tem que verificar a glicemia desse paciente. Por quê? Se ele tiver hipoglicemia, ou até mais raramente a hiperglicemia, ele pode simular qualquer manifestação neurológica. Hemiparesia, disartria, rebaixamento de consciência, crise convulsiva, tudo isso pode aparecer, então a gente precisa excluir essa causa, a hipoglicemia, antes de pensar na tomografia. Essa sim acaba sendo o exame que diferencia para a gente se esse paciente tem um AVE hemorrágico ou um AVE isquêmico, geralmente uma tomografia inocente de início. Então aqui a gente já falou dos principais. A gente pode pensar numa tomografia ou uma ressonância
que é um pouquinho mais lenta, um exame não tão disponível e mais caro, mas tem suas vantagens, é um pouco mais específico, mais sensível para lesões iniciais e visualiza também melhor a parte posterior da circulação cerebral. Além disso, o eletrocardiograma, que citou aqui em algumas opções, é interessante para a gente lembrar, esse paciente lá no enunciado tinha uma arritmia cardíaca, não falou qual que é. Lembra que as questões, sempre que passarem uma arritmia, palpitação, falarem em eletrocardiogrâmica, no contexto de AVE, você precisa lembrar dos AVEs cardioembólicos. E a fibrilação atrial acaba sendo um grande fator de risco que aumenta muito a chance desse paciente formar um trombo e embolizá-lo para o encéfalo. Perfeito? Pessoal, a resposta dessa questão vai ser a letra D. Tomografia ou ressonância de crânio, como a gente discutiu, o eletrocardiograma para auxiliar a gente no diagnóstico de uma fibrilação atrial que aumenta o risco, confirma a etiologia um pouquinho mais precisa desse evento isquêmico, e a glicose sérica, que a gente faz até primeiro, antes mesmo da tomografia, no manejo desse paciente. Ultrassonografia de carótidas pode ser interessante para a gente verificar se ele tem uma obstrução que seja importante, que possa aumentar a chance dele ter um evento isquêmico, até para planejar se a gente não tem que intervir nessas artérias num segundo momento. Mas não é o que a gente faz de forma inicial pela disponibilidade e porque não consegue distinguir para a gente qual que vai ser a conduta. Ecocardiografia transesofágica, a gente também não costuma fazer para esses pacientes, traz poucos benefícios, também precisa de uma sedação um pouquinho mais específica, que poderia ser até prejudicial, deletéria para um paciente num momento agudo. E a gente lembra também, o hemograma com plaquetas é importante para a gente pensar em relação à trombólise depois desse paciente, se ele tiver uma janela, não tiver contraindicações, mas rigorosamente não é um exame inicial que muda a conduta. As primeiras coisas que a gente precisa fazer são a glicose e a gente verificar também a tomografia, sendo o eletrocardiograma não um exame fundamental, mas interessante para a gente investigar a etiologia, e a melhor resposta para essa questão seria a letra D, tomografia ou ressonância, eletrocardiograma, glicose sérica. Perfeito? Conceito-chave aqui que você precisa saber justamente são esses. AVE, a gente pensa primeiro glicemia capilar e depois a gente vê na tomografia se o paciente tem sinais de sangramento, para a gente diferenciar se é um AVE hemorrágico, né? Aquela imagem hiperdensa que se forma, que é justamente o sangue extravasando da circulação. E a gente lembra também que a fibrilação atrial é importantíssimo fator de risco e a gente deve fazer um eletrocardiograma sempre que possível, já nos primeiros momentos de avaliação desse paciente, para pensar nessa etiologia e eventualmente até controlar a frequência desse paciente, começar, se for possível, uma anticoagulação, se a gente não for trombolizar esse paciente. Discussão um pouquinho mais profunda, é mais até da aula de fibrilação atrial do que dessa aqui, mas a gente lembra, extremamente importante esse fator de risco quando a gente está discutindo sobre o AVE isquêmico da etiologia cardioembólica. Maravilha? Vamos para a próxima questão, HPP 2020 também, questão recente. Pessoal, um paciente de 23 anos, admitido no pronto atendimento, com queixa de cefaleia intensa, com início súbito a 15 minutos, do tipo pressão, com piora a movimentação do corpo e associada a fotofobia. Ao exame físico, o paciente apresenta-se agitado e com rigidez de nuca. Seus sinais vitais revelam uma temperatura de 37,2, pressão arterial de 150 por 100, frequência cardíaca de 104 e respiratória de 18. O médico de plantão solicita então uma tomografia de crânio. Qual é o provável diagnóstico? Essa questão nem mostrou a tomografia para você, mas você já deve conseguir dar uma mapeada. Primeiro, pessoal, um paciente jovem, ele ainda não teve tantas décadas submetido aos fatores de risco cardiovasculares clássicos, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Esse paciente tem fatores de risco, uma epidemiologia um pouquinho diferente e uma apresentação clínica com algumas assinaturas diferentes daquelas que a gente discutiu quando está falando de AVE isquêmico. Só para você prestar atenção, uma cefaleia intensa, súbita, com pior movimentação do corpo associada à fotofobia, esse paciente tem também uma rigidez de nuca. O que a gente está discutindo aqui? Vamos lá para as opções? Opção A, meningite bacteriana. Opção B, hemorragia subaracnoide. Opção C, hemorragia intraparenquimatosa. Opção D, abuso de cocaína. E opção E, migrânia atípica. Pessoal, uma meningite bacteriana, provavelmente o paciente ia ter mais febre, poderia ter confusão mental, crises convulsivas. Esse paciente tem uma clínica um pouquinho diferente. Em relação à irritação meníngea, beleza, a gente guarda essa informação, mas a história está um pouco pobre para a gente pensar num diagnóstico infeccioso. Não costuma cursar com essa cefaleia muito intensa, de forma tão marcante, com essa assinatura tão grande. Hemorragia subaracnoide? Não sei, vamos para a próxima. Hemorragia intraparenquimatosa?
Esse paciente, beleza, poderia ter uma cefaleia, mas a clássica descrição não é essa, e a gente também não pensa tanto numa irritação meningia. Muitas vezes é um paciente com um histórico aí, uma apresentação clínica até um pouco mais grave, geralmente com rebaixamento de consciência. Abuso de cocaína é um importante diagnóstico diferencial para a gente pensar, mas não costuma cursar também com essa lesão que leva o paciente a apresentar uma rigidez de nuca. A gente não faz tanto essa associação. Migrânia atípica. Aqui é interessante porque a migrânia ou a enxaqueca é um diagnóstico diferencial, podendo simular, sim, diversos sintomas neurológicos, principalmente quando a gente está falando de um paciente jovem. Mas, pessoal, não costuma ter irritação meningia. Essa cefaleia pode ser também importante, mas não é a primeira coisa que a gente vai pensar. Se esse paciente é jovem, tem a pior dor de cabeça da vida, irritação meningia, a gente junta essas três informações e pensa que o principal diagnóstico diferencial vai ser hemorragia subaracnoide, a opção B aqui que a questão trouxe para a gente. Coloquei aqui o exame, a imagem de uma tomografia, que não estava na questão original, mas só para a gente discutir um pouquinho o conceito-chave. Paciente com essa apresentação, a gente faz a tomografia e geralmente surpreende um sangramento no espaço licórico, que se apresenta justamente como uma imagem hiperdensa. O conteúdo sanguíneo, quando extravasado, ele aparece dessa forma para a gente. Comparando lá com a avaliação na tomografia do AVE isquêmico, de forma inicial a gente não tem nenhuma hiperdensidade. A grande maioria das vezes, no isquêmico, é uma lesão inocente, incipiente, que só aparece quando a gente repete essa tomografia depois de um tempo. Aqui, em termos de hemorragia subaracnoide, de forma inicial, geralmente a gente já tem o sangramento e já reconhece esse paciente, a partir da clínica, confirmando com o exame de imagem. Perfeito? Conseguiu assimilar a clínica? Qual que é o padrão de apresentação, essa cefaleia súbita? Isso aí é clássico nas questões de prova e geralmente direciona para esse diagnóstico. Só para a gente fechar, em relação a essa questão, conceito-chave. A cefaleia súbita, pior da vida com rigidez de nuca, pensar em hemorragia subaracnoide. A tomografia sem contraste, só para a gente lembrar, não fazer essa confusão, tem um conteúdo hiperdenso nos espaços licóricos. O contraste aqui é falsear absolutamente a nossa avaliação. A gente precisa que essa lesão seja espontaneamente hiperdensa para a gente pensar num sangramento. Perfeito? Uma fofoca aqui, um conteúdozinho a mais, só para você ganhar mais uma informação aí, mais um bisu para sua prova. E se minha suspeita clínica for alta e a tomografia desse paciente veio normal? Não vou mais pensar em hemorragia subaracnoide? Se esse paciente tem uma clínica sugestiva e a tomografia veio normal, a gente pensa em fazer uma punção lombar, que ela consegue perceber se tem sangramento ali naquele líquor. Perfeito? Informaçãozinha a mais, não está diretamente interrogada nessa questão, mas não custa para você ganhar mais essa informação e só para você perceber em um tempo muito curto, olha o quanto de conteúdo você já conseguiu absorver. É justamente esse o nosso objetivo, otimizar o seu estudo para você absorver uma grande quantidade de conteúdo em pouco tempo. Vamos para a próxima. Secretaria Municipal de Saúde do Paraná, 2017. Pessoal, paciente de 52 anos chega ao pronto-socorro por quadro de AVC ou AVE isquêmico, cardioembólico de artéria cerebral média direita. Estava alerta, respondendo comandos verbais, era hemiplégico à esquerda. Após 48 horas, evolui com redução do nível de consciência e aumento da pressão arterial. Realizada uma nova tomografia de crânio que demonstrou extensa área hipodensa em região fronto-occipital. Região occipital direita, com edema, apagamento dos sulcos e desvio das estruturas de linha média para o lado contralateral. Qual das seguintes medidas é eficaz para esse paciente? Derivação ventricular externa, opção A, craniectomia descompressiva, opção C, hiperventilação, opção D, dexametasona endovenosa, opção E, manitol endovenoso. Pessoal, sempre que a gente pensar num paciente com uma clínica de hipertensão intracraniana, e a gente vai lembrar quando for um AVE isquêmico extenso, com a formação de um grande edema perilesional ou no AVE hemorrágico intraparenquimatoso. Pessoal, um sangramento arterial dentro da cabeça, um sistema, uma caixa fechada, que se a gente aumentar muito a pressão, a gente não consegue circular adequadamente esse paciente em termos da vasculatura cerebral e acaba tendo déficits muito importantes, um risco de óbito muito importante. Qual a conduta, a medida salvadora quando a gente está pensando num paciente com AVE, uma lesão intracraniana que tem essa repercussão de hipertensão intracraniana? Se o paciente tem um edema muito grande ou se tem um sangramento muito grande, a medida salvadora aqui para a gente está descrita na opção B, que é a craniectomia descompressiva.
Só para a gente lembrar, esse paciente, uma vez que a gente abre um pouco essa caixa fechada, ele consegue expandir, acomodar melhor aquele sangramento ou aquele edema, de forma que diminui a pressão, a isquemia secundária que acontece nesse processo fisiopatológico. É uma medida salvadora, entre aspas, porque ela consegue aliviar de forma imediata a pressão, de forma mais eficaz e mais rápida que as outras alternativas, hiperventilação, derivação ventricular externa, dexametasona e manitol, mas com certeza esse paciente continua tendo um prognóstico muito reservado. É uma medida imediata que permite que a gente aborde e estude esse paciente num segundo momento, com um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de estabilidade clínica. Perfeito? O conceito-chave dessa questão é justamente isso. No AVE hemorrágico, principalmente, é quando esse conceito vai ser cobrado, a hipertensão intracraniana e como ela se apresenta. Rebaixamento de consciência, desvio de linha média, hipertensão, bradicardia e bradipneia, a tríade clássica da hipertensão intracraniana. A conduta salvadora e emergencial é a craniectomia descompressiva, proporcionando alívio imediato da pressão. A gente colocou aqui uma imagem só para a gente descrever e você perceber. Olha essa imagem hiperdensa, por exemplo, o paciente formando aí, no contexto de um AVE hemorrágico, um desvio de linha média, compressão das estruturas do encéfalo. Quando a gente faz a craniectomia descompressiva, a gente permite uma melhor perfusão dos tecidos que ainda são viáveis e saudáveis, e é isso basicamente que a gente queria trazer com essa questão. Em resumo, o que a gente revisou aqui hoje nesses poucos minutos? Os principais CCQs, conceitos-chave para você absorver nesse qual Pareto. Territórios vasculares, a gente precisa conhecer qual que é a artéria responsável por cada déficit, cada manifestação clínica. Na questão, na primeira que a gente viu, a artéria cerebral anterior, muito associada a um déficit motor e sensitivo no membro inferior contralateral. Segunda questão, a gente falou da avaliação complementar inicial no paciente com suspeita de um AVE isquêmico. Glicemia capilar, para a gente excluir, hipoglicemia e hiperglicemia, as quais podem falsear qualquer manifestação neurológica. E depois a gente faz uma tomografia sem contraste, que diferencia para a gente se esse paciente tem um sangramento ou se eu vou pensar num AVE isquêmico. Além disso, o eletrocardiograma nessa questão era uma ferramenta complementar também interessante para a gente confirmar a presença de fibrilação atrial, que é um grande fator de risco para esse paciente embolizar um pequeno trombo e obstruir alguma artéria do corpo, no nosso caso em questão, uma artéria cerebral. Na terceira questão, a gente falou sobre a hemorragia subaracnoide e a manifestação clássica, cefaleia súbita intensa com rigidez de nuca. Perfeito? Na última, para fechar, a gente falou na medida salvadora no caso de uma hipertensão intracraniana absurda, que seria justamente num AVE hemorrágico ou num AVE isquêmico, uma lesão grande que fizesse um grande edema. E a medida salvadora é a craniectomia descompressiva. Pessoal, viu quanto conteúdo a gente conseguiu discutir aqui? Em quantas questões você pode usar isso na sua prova? Já pensou se você fosse pegar um livro e estudar tudo isso? Quanto tempo você ia gastar e se você ia ter esse mesmo resultado, absorver esses mesmos conceitos? Esse é o nosso objetivo e qual é o Pareto é uma atividade justamente para a gente expor um pouco para vocês. Como que cada banca, cada região acaba cobrando um pouquinho mais. Com esse panorama a gente deu uma revisada de como caiu AVE, acidente vascular encefálico, nas provas do Sul nesses últimos anos. Um abraço e bons estudos!